Pode ser, meus irmãos, povo de Deus, homens e mulheres de Deus que me escutam nessa tarde. Quero desde já desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Que Deus abençoe grandemente. No fundo do meu coração, eu desejo para cada um de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o coração do povo de Deus. Quero, antes de ler aqui esse texto da palavra de Deus, eu quero fazer uma oração. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, Deus eterno e poderoso, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu apresento ao Senhor a minha vida agora, ó Pai. Estou aqui, ó Deus, para trazer para o Teu povo as palavras vivas e eficazes do Senhor para o coração dos Teus filhos. Pai Celestial, fala conosco, aonde, ó Deus, os Teus servos estiverem, as Tuas filhas que se encontram, ouvir a Tua palavra, venham serem abençoados, fortalecidos e motivados, ó Pai, diante das situações, das provações dos últimos dias, ó Deus eterno e santo, Deus bendito. Assim eu te oro, entrego nas Tuas mãos, ó Pai, a vida da Tua igreja, as nossas vidas, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bom, meus irmãos, o texto que Deus ele propositou ao meu coração nessa tarde se encontra no livro de Gênesis. Convido os irmãos para abrir as Bíblias no livro de Gênesis. Você pode meditar também, por diz a palavra de Deus que bem-aventurados também são os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Versículo de número 15 deste mesmo capítulo diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dele. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém, meus irmãos. Isso aqui é um relato que traz a palavra de Deus. A razão de eu estar gravando esse vídeo, mais uma vez, é para falar para os irmãos o que Deus tem colocado no meu coração e anunciar para a igreja, o povo de Deus, o porquê que está acontecendo tudo isso hoje, nos nossos dias. Para que, por assim dizer, tirar equívocos, de alguns irmãos, que andam confusos, algumas incertezas e até mesmo indagações nos seus corações diante de tudo isso que está acontecendo no mundo e na nossa nação. E o livro de Gênesis, o capítulo 3, ele vai explicar e nos dar a entender o porquê de tudo isso, a razão de tudo isso está acontecendo, as dificuldades dos últimos dias, as pestilências, as epidemias, os momentos difíceis que passamos e as coisas que tudo isso vem acarretando contra a nossa vida. A explicação está aqui em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Você vai ver quando Deus ele criou o homem, quando Deus ele cria o Éden,
E os planos de Deus para o homem eram planos perfeitos, bons. Você não vai ver no Éden espinhos para causar dor no homem. Você não vai ver no Éden fome. Você não vai ver pestes. Você não vai ver epidemias. Você não vai ver terremotos. Você não vai ver guerras. Você não vai ver sofrimentos, flagelações no Éden. Você não vai ver sofrimento no Éden. A palavra de Deus vai dizer que o Éden era um lugar agradável, era uma terra paradisíaca, onde Deus colocou o homem para o homem viver eternamente feliz, frutificar, multiplicar, encher a terra de uma forma feliz, prazerosa e agradável. Então, os planos de Deus, eles são bons, são retos e são agradáveis. Deus não quer ver ninguém sofrer, Deus não quer ver o mal de ninguém. E o porquê de tudo isso está acontecendo? É exatamente por causa do pecado. O que está acontecendo hoje são consequências do pecado do homem. Por causa da ganância humana, da ganância do homem. O que poderia ser ganância? O que é a ganância? Ganância significa ambição de possuir ou cobiça. E Deus colocou no Éden a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou aquilo ali, não porque Deus ele quisesse o mal do homem, mas para provar o homem, para testar o homem, para saber se realmente o homem desejaria e praticaria de livre e espontânea vontade a obediência à sua palavra, à sua vontade, para saber se o homem iria respeitar a ordenança que Deus havia dado para ele. Mas o homem ele desobedeceu. A Bíblia diz que Eva ela se deparou com aquele fruto, com aquela árvore, e ela desejou possuir, ela cobiçou aquele fruto, e ela comeu aquele fruto, ela desobedeceu a Deus e levou para o seu marido, que também comeu, desobedecendo a Deus, quebrando com a lei de Deus, transgredindo a lei de Deus. E por causa disso, Deus desceu ali na viração do dia e foi tratar com o homem. E quando Deus se depara com o homem estava escondido, porque o pecado já havia corrompido ele. Então, o que acontece ali? Se os irmãos prestaram atenção, se os irmãos meditaram, eles não assumiram as suas responsabilidades. Adão colocou a responsabilidade em Eva, Eva colocou a responsabilidade na serpente. Isso aqui já era consequência do pecado, de não assumir suas responsabilidades pelos seus atos. Então, meus irmãos, Deus aqui ele vai tratar com o homem de forma disciplinadora. Deus aqui vai falar acerca de juízos que viriam sobre o ser humano, consequência do pecado do homem, não que fosse a vontade de Deus. Deus vai dizer para Adão que Adão iria comer do suor do seu rosto. Deus vai dizer para Adão que ele iria lavrar a terra, e essa terra iria produzir cardos, espinhos, que iria dificultar a sua sobrevivência na terra. Então Deus ele vai dizer para Adão que Adão iria envelhecer, iria morrer, retornar à terra, porque ele era pó e ao pó iria retornar. Deus também vai decretar juízos para Eva, que Eva iria ter dor quando fosse ter filhos. Ela iria sofrer, o seu desejo seria para o seu marido, ele a dominaria. Deus ele vai decretar juízos também para a serpente, que ela seria comer pó, iria comer pó, rastejar sobre o pó, sobre o seu ventre, todos os dias da sua vida. E por inimizade entre a descendência da mulher e a sua descendência, este lhe feriria o calcanhar e este lhe feriria a cabeça. Então Deus, meus irmãos, ele vai tratar ali com o homem. Aí interessante que Deus se volta para Adão, o homem, e diz assim: maldita serás a terra por tua causa. E o que Adão faz, o que Eva faz, o que o primeiro casal comete, pratica no Éden, de errado, de ruim, de injusto, Deus vai pegar aquilo e transformar em forma de juízo e derramar sobre Adão e Eva. Então, quando aquilo que Deus decretou
aconteceu alguns anos depois e vem acontecendo desde então, as maldições, as pestilências, os flagelamentos, as mazelas, a velhice, a morte, maremoto, tsunami, guerras, rumores de guerras, não é culpa de Deus, é culpa do homem. E isso, meus irmãos, passou para toda a raça humana e um dia irá culminar em um juízo final. Você vai ver que no tempo de Noé, Deus puniu os contemporâneos de Noé com o juízo e destruiu a raça humana, salvando apenas 8 pessoas, Noé e a sua família. Você vai ver nos dias de Ló, Deus salvou Ló, tirou Ló de Sodoma e destruiu Sodoma e Gomorra, fazendo com que chovesse fogo e enxofre dos céus. E o que fazer? Como devemos fazer? O que devemos fazer, meus irmãos, em tempos de juízo, porque não vai parar por aí não. Deus ele está para despejar uma bateria de juízo sobre a terra, sobre a humanidade. E nós, a igreja, e nós, o povo de Deus, você que me escuta nesse momento, você que está ouvindo essa mensagem, é fazer a diferença como o justo Abel fazia a diferença. Sacrificava ao Senhor, adorava ao Senhor, dependia do Senhor, dava o melhor para Deus. É fazer como Abel, é fazer como Jó, que a Bíblia vai dizer que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Então é fazer a diferença, essa escolha que temos que fazer, é se submeter a Deus, é obedecer a Deus, haja o que houver, independentemente da situação que está o mundo, a nossa nação, independentemente da forma que se encontra as coisas, é fazer a diferença. Como Estevão, que sendo apedrejado, rejeitado pelos seus contemporâneos, ele perdoou os seus assassinos que a apedrejavam, e naquele momento ele contemplava os céus abertos e o Filho de Deus à direita do Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, é fazer a diferença. E é difícil ser essas coisas, é difícil fazer essas coisas, mas é possível. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus desceu do céu, esmagou a cabeça de Satanás, a antiga serpente, na cruz do Calvário, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia. Por isso que é possível, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós fazer a diferença em meio a uma geração, a uma sociedade ímpia e corrupta que não conhece a Deus. E eu que ainda não aceitei Jesus, eu que ainda não sou um cristão evangélico, a palavra de Deus diz: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão e remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso que nós cristãos temos que fazer. É você que ainda não aceitou Jesus, necessita fazer, para que você não venha ser condenado no juízo de todos os juízos, o juízo final. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ver, meus irmãos, que o homem ele passa então a adoecer depois do pecado de Adão. Você vai ver no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 5, que diz a palavra de Deus: adiante dele vai a peste e raios de fogo sob seus pés. Você vai ver também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 4, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Isso aqui é o que está acontecendo agora, hoje, no mundo, além do que já aconteceu, está acontecendo de forma intensificada e com certeza se intensificará isso aqui, meus irmãos. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Não é culpa de Deus, é consequências do pecado do homem, juízo de Deus, julgamentos que está acontecendo e que ainda acontecerá sobre a face da terra. É tempo de fazermos a diferença, buscarmos a Deus, convertermos ao Senhor para escaparmos do juízo final que virá sobre a face da terra. A solução, a esperança se chama Jesus. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que diz a palavra de Deus: arrependei-vos e credes no Evangelho, porque é chegado
o reino dos céus. Jesus salva, liberta, cura, santifica e abençoa a sua vida. Escreve seu nome no livro da vida e leva para o céu. Deus abençoe. Em nome de Jesus.